Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Mais um vídeo de análise de toques semanais da Weekly Shonen Jump. Dessa vez estarei analisando a edição 2 de 2021. E antes de mais nada, já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos assim. Estou pensando em fazer, quem sabe, de outras revistas. Vi uns comentários recomendando fazer isso. E eu já estava pensando em realmente fazer isso, mas agora eu vou tentar levar isso mais a sério. Eu vou pesquisar um pouco mais, eu estou fazendo algumas pesquisas para tentar fazer alguma análise melhor, bem mais detalhada cada semana. E talvez nem dê para fazer toda semana, talvez uma semana ou outra, em vez em quando falhe, porque não é toda semana que eu tenho acesso às toques de outras revistas, mas eu vou tentar trazer aqui outras revistas. Começar com a Magazine, a Shonen Magazine, se der certo, posso trazer outras revistas e assim fazer o canal estar cada vez mais forte em análise de toques e análise de mangás, fazer esse canal crescer ainda mais sobre mangás e animes, beleza? E dê uma olhada também no Instagram do canal, deixar o nome aí para você dar uma olhadinha e seguir lá para alguns outros conteúdos sobre mangás, beleza? Então, sem mais demora, vamos para o vídeo. Primeiramente, vamos falar dos mangás não ranqueados. Tivemos a capa da revista Dr. Stone com o seu capítulo 178. Tivemos páginas coloridas para Chainsaw Man, que foi o seu capítulo final da primeira parte. E sim, o mangá ele vai continuar ainda. Na verdade, pegou até de surpresa muitas pessoas, acho que quase todas as pessoas, todo mundo pensava que o mangá ia terminar, só que não, ele terminou a primeira parte. Só que tem um porém, ele não vai ser mais publicado pela Shonen Jump, vai ser publicado pela Shonen Jump Plus, que é a versão digital da Shonen Jump. E todos os mangás digitais são postados lá. Tem, por exemplo, Spikes Family, Kaiju Number 8, são todos eles publicados lá. Tem outros lá bem legais também, mangás da Plus, da Jump Plus. Não vamos falar frequentemente agora de Chainsaw Man, mas de vez em quando talvez eu faça alguns vídeos sobre Chainsaw Man, pra gente ver e analisar um pouquinho sobre ele, beleza? Bird King não é ranqueado por ser um mangá novato, e Sakamoto Days também não é ranqueado também por ser um mangá novato. Hunter x Hunter está em hiato, só não sabemos quando ele vai voltar, mas está em hiato. Então vamos para os mangás ranqueados. Tivemos 17 mangás ranqueados essa semana. E em último lugar, Bokura no Kitsumei, capítulo 14, mais uma vez voltando para a última posição. Ele passou 2 semanas na última posição, depois Hanumei Shonen, e ele e Hanumei Shonen também aqui na luta, na última posição. Algo que não é muito bom, principalmente para esses dois mangás que são os mais novos da revista. E tá muito ruim a situação para eles. Hanumei Shonen lançou seu volume 1, vou falar quanto ele vendeu nessa primeira semana do volume 1 no final do vídeo, então fique aí. Eu vou falar dos outros mangás também que tiveram o seu número de vendas já mostrado, para a gente já fazer a análise para ver quanto é que ele está vendendo. Mas bem, Boku no Hero ainda não saiu o seu volume 1, provavelmente só em janeiro. A gente vai ver como é que vai ser esse potencial, mas até agora eu não me alegro muito sobre esse mangá. Em 16º, o Gravity Boys, que continua numa situação bem crítica e sinceramente toda semana eu falo e eu repito a falar. A Gravity Boys pra mim não vai se salvar, ele vai sim ser cancelado. E resta pouco tempo para ele, pelo menos na minha opinião. Vamos ver se eu vou estar completamente errado ou ele vai realmente se encerrar daqui a algumas semanas. Em 15º, Hanumei Shonen, capítulo 16, que como eu falei, ele teve seu volume 1 já lançado, seu número de vendas saiu já na primeira semana. E vou falar isso no final do vídeo. Mas bem, Hanumei Shonen, já adianto aqui que Hanumei Shonen está em uma situação bem difícil para ele. E ele tem que realmente melhorar a situação dele. Em 14º, Shiriyouja Morikinki, capítulo 32, outro mangá que, na minha opinião, já está cancelado. E só tá fechando a sua história aos poucos. Eu não sei quando que vai sair a nova leva. Se vai sair no início de janeiro ou no final de janeiro, eu não sei. Mas provavelmente o Moriking e a Gravity Boys são a minha aposta para os próximos cancelamentos. Em 13º, Shakunetsu no Nirai Kanai, capítulo 23. O volume de Shakunetsu não vendeu muito, vendeu em torno de 10 mil cópias, aproximadamente esse número, e isso é um número muito ruim. Se o volume 2 vender menos que isso, ele praticamente já pode ser cancelado, na minha opinião.
Isso se ele não for cancelado antes do volume 2 ser lançado. Mas eu acho que é bem difícil, a não ser que teve uma leva bem grande pra mim, ele possa entrar já os mangás que vão ser cancelados. Mas eu não diria que ele tem tantas chances. Eu diria que ele tem 50% de chance de ser cancelado. Então vamos esperar para ver se isso realmente pode acontecer. Em 12º, Kokosei Kazoku capítulo 18, que até está uma posição um pouco mais alta em relação às outras semanas, mas continua em situação bem difícil. E ele não está atraindo tantos leitores, apesar de ele estar acima até dos outros mangás que eu falei anteriormente. Ele não é um mangá que eu diria que ele está seguro. Qualquer deslize ele pode já ficar entre os mangás do vermelho, com mangás de risco de cancelarem. Em 11º lugar, Ayakashi Triangle, capítulo 25. Esse sim é um mangá que está tranquilo na revista. Sobre o volume 1 me deu bastante, eu vou falar no final do vídeo. Então a Ayakashi Triangle está tranquilo na revista e só tende a crescer cada vez mais. E em 10º lugar, Undead Unluck, capítulo 44, mais um mangá tranquilo na revista. Mais um mangá que tem um bom futuro pela frente. Eu diria que daqui, quem sabe, uns 2, 3 volumes ele até alcance a marca de próxima marca de 100 mil, até ultrapasse, não sei. Tudo vai depender da popularidade dele. E ele sim tem um grande potencial para continuar crescendo e ser bem popular. E eu diria que com um anime que pode chegar, quem sabe, até no final de 2021 ou por início, um anúncio pelo menos, 2022, pode ser que a popularidade dele aumente e cresça ainda mais, porque esse mangá realmente tem um grande potencial, uma grande história e tem sim um potencial para ser um dos, quem sabe, até um grande pilar da revista. Em 19º, Hakaishi Mago-chan, capítulo 24, que continua ainda recebendo apoio editorial da Jump, apesar dele ter tido uma posição um pouco mais baixa em relação a alguns anteriores. Eu ainda acredito que os editores ainda estão apoiando o Mago-chan, e eu diria que esse apoio vai durar até o volume 2 ser lançado, para ver se realmente vai dar certo, para ver se realmente ele tem um potencial para continuar e permanecer. O Mago-chan parece estar sendo a aposta de uma comédia na revista. Em 8º lugar, Yozakura Family, capítulo 63. Yozakura Family, ele está iniciando sim, um grande arco. E eu mesmo estou muito hypado com os próximos acontecimentos, algo que faz tempo que eu não ficava assim com Yozakura Family. Só no início da obra que eu ficava bem animado com os capítulos de Yozakura Family, mas agora ele está me devolvendo esse ânimo para ler a obra. E se você não leu Yozakura Family, dê uma chance para esse mangá. Eu tenho certeza que esse arco vai elevar ainda mais a popularidade dele e quem sabe firmar ele definitivamente na revista. Mas é lógico que é tudo uma aposta e eu espero que dê certo. O Yozakura Family tem um grande potencial, mas ele é esquecido pela revista, pelos leitores também. Em 7º lugar, We Never Lee, capítulo 186. Esse capítulo encerrou o último arco, ou pelo menos é o que deu para perceber, mas semana que vem ele ainda vai ter um capítulo, e não se encerrou ainda a obra, não se encerrou a história. Eu estou meio em dúvida o que está acontecendo, o que ainda o autor quer propor ainda para a história, para a obra. E agora daqui para frente é tudo uma surpresa para mim, eu não sei o que pode acontecer com essa obra. Vamos esperar a próxima semana. Em 6º lugar, Jujutsu Kaisen. Apesar de ele ter ficado em 6º lugar, ele não teve capítulo. Na verdade, o mangá deu uma pausa essa semana. Só lançou só um especial de 5 páginas. Mas ele deu uma pausa essa semana, só na semana que vem que ele vai ter capítulo de novo. Em 5º lugar, Boku no Hero capítulo 22, que ainda continua bem. Boku no Hero, eu não entendo porque que os editores não estão apoiando mais Boku no Hero do que Mago-chan. Ele está meio que um apoio mais que Mago-chan. Apesar de ele ter recebido posição baixa, Mago-chan, Boku no Hero parece que ele está crescendo por próprio esforço. E não como o Mago-chan que precisa de um apoio para conseguir sobreviver na revista. Mas então isso prova que Boku no Hero ainda tem mais chance de se tornar popular e se filmar na revista. Pelo menos essa é a minha aposta.
E em quarto lugar, Boku no Hero Academia, capítulo 294, que continua grande no seu arco, continua crescendo ainda mais no seu arco. O arco está no clima, está quase se encerrando. Eu diria que eu daria uns 3 ou 4 capítulos para se encerrar, mas até lá ainda tem muito chão, quer dizer, até lá ainda tem um pouco de chão, ainda dá para crescer ainda mais esse mangá. E em terceiro lugar, chegando no top 3, Mashley, capítulo 43. Mais uma vez, Mashley mostrou que ele pode sim se tornar grande na revista, ganhando a terceira posição nessa semana. Depois que encerrou todo aquele grande arco que teve, agora parece que vai ter uns capítulos mais parados. Como sempre, normalmente nos arcos, depois de um grande arco, tem capítulos mais leves, mas que realmente é bem divertido, bem legal. O Mashley, ele consegue equilibrar bem a comédia e a ação e o drama, que deixa a história bem legal, e acho que isso é o que mais chamou a atenção dos leitores, como o autor consegue colocar as coisas tudo organizado na história. Por isso que Mashley, eu diria que ele é o novato com mais potencial esse ano. Por isso que ele está crescendo cada vez mais. O volume 4 provavelmente vai sair em janeiro, a gente vai ver e comparar para ver como é que vai tá esse crescimento dele em vendas de volume. E em segundo lugar, Black Clover, capítulo 275. E esse mangá está entrando em seus arcos e está prometendo muita coisa legal. Vamos esperar para ver se ele tem um grande potencial para superar, quem sabe, o anterior e alguns outros arcos desses que atualmente estão tendo em outros mangás, como o Boku no Hero, o arco de One Piece, que eu acho que é difícil alguém superar o arco de One Piece. O Black Clover ele consegue realmente prender os leitores em grandes arcos. E em primeiro lugar, One Piece capítulo 998, que continua no seu arco de Wano, que agora parece que as coisas vão começar a desenvolver bem mais legal, pelo menos que deu para perceber nesse capítulo. As lutas já estão bem organizadas já, e agora as daí é só pro final, e a gente vai acompanhar agora essa luta, essa batalha que vai ser formada daí pra frente. E é isso, pra semana que vem, na edição dupla, edição 13 e 4, edição dupla, teremos como capa da revista One Piece, não só One Piece, provavelmente alguns boatos, eu não tenho certeza se isso é certo, então não leve isso como algo já certo, mas provavelmente cada autor vai desenhar um personagem do One Piece na capa da revista, para comemoração do seu capítulo 1000, que apesar de da próxima edição não ser o capítulo 1000, mas teremos a edição dupla essa semana e teremos uma pausa na próxima semana, e na outra semana teremos outra edição dupla, que provavelmente aí o capítulo 1000 vai ter outra capa bem especial também. Teremos páginas coloridas para We Never Lee, que não se encerrou, né? E vai ter páginas coloridas, não sei o que o autor está pensando em fazer, mas a gente vai ver, esperar e ver, acompanhar essa obra para ver o que o autor ainda vai fazer nessa obra. Páginas coloridas também para We Never Lee, e também para o One Shot, que esse eu gostaria de destacar. One Shot Engans no Ciclope, do Osamu Ishikawa e Shiro Sasaki, que Shiro Sasaki é a desenhista de Egg Age, que foi cancelado alguns meses atrás, e agora ela está voltando com esse One Shot. Quem sabe, se for bem recebido, pode até virar uma série mensal na revista, e ela pode voltar para a revista. Vamos agora para as vendas dos mangás. Agora os mangás da leva de dezembro. Vamos ver quanto esses mangás venderam. Vamos começar por o mais vendido, que foi Kimetsu no Yaiba. Vendeu essa semana, só em uma semana ele vendeu 2.855.169 cópias. Inclusive esse foi uma quebra de um novo recorde para Kimetsu no Yaiba, o mangá que mais vendeu na semana de estreia. Superou vários outros mangás que vendeu, ele já tinha vendido mais, eu não tenho certeza, mas talvez seja até One Piece, mas que mesmo na época quebrou mais esse recorde. Tivemos Ayakashi Triangle, que essa semana vendeu 32.888, se não me engano bem, o volume 1, na primeira semana ele vendeu 30.000 cópias, ou seja, Ayakashi Triangle superou já a primeira semana do volume 1. Under the Luck vendeu essa semana 28.262 cópias,
já superando também a marca do volume anterior, volume 3, que vendeu em torno de 25 mil na primeira semana. Tivemos também Yuna-san, o mangá já encerrado, que vendeu 26.206 cópias. Runumiro Shonen, que vendeu 8.675 cópias. Foi bem pouco, mas sinceramente eu acho que ele vai superar Shakunetsu no Jaikanai, porque Shakunetsu ele vendeu praticamente essa mesma quantidade, ou menos, eu não estou lembrado muito bem agora, mas se tiver um crescimento bom ele pode sim superar Shakunetsu, quem sabe até Mago-chan e Bokuto Boku. Vamos esperar para ver. O que pode acontecer. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos de Shonen Jump. Apoie o canal para estar crescendo cada vez mais. E é isso. Eu fico por aqui então e a gente se vê no próximo vídeo.